Em 8 de novembro, Putin mostrou ao mundo quem ele realmente é. Ele lançou um ataque maciço contra cidades e civis ucranianos, mirando deliberadamente usinas de energia, prédios residenciais e até subestações ligadas a reatores nucleares. Putin queria quebrar a vontade da Ucrânia e forçar sua rendição, mas o país respondeu à altura. E ela veio na forma de uma das maiores retaliações aéreas desta guerra. O resultado, pura vergonha para o Kremlin. Enquanto as usinas russas ficaram às escuras, dezenas de milhares de russos ficaram sem eletricidade, questionando por que sofrem por uma guerra iniciada por Putin. Em cidades distantes das linhas de frente, muitos finalmente estão fazendo a pergunta: este é realmente o país em que querem criar seus filhos? Acho que os russos finalmente estão sentindo o que os ucranianos têm sentido nos últimos 3 anos. A guerra do apagão começou. Então vamos começar do início. A noite de 8 de novembro foi uma das mais aterrorizantes para civis ucranianos, com a Rússia lançando mais de 450 drones e 45 mísseis atingindo 25 locais na Ucrânia. Isso causou cortes emergenciais de energia em grandes cidades ucranianas, como Kiev, Kharkiv e Dnipro. O objetivo da Rússia era garantir que os civis sofressem. Por isso, a Rússia não visava só as usinas de energia ucranianas, mas também tentava destruir os reatores nucleares do país. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, a Rússia atacou subestações que abasteciam 2 usinas nucleares no oeste do país. Quero mostrar o mapa para vocês, só para deixar claro por que isso é tão importante. Vocês veem aquelas 2 usinas, Ravin e Kliminsk, no oeste da Ucrânia, à esquerda do mapa na tela. Bem, era isso que a Rússia estava mirando. Não há a menor chance de isso ter sido apenas um erro que aconteceu na linha de frente. Essas usinas estão muito distantes da linha de frente. A Rússia estava mirando deliberadamente nessas porque quer causar uma catástrofe nuclear. Assim, Putin espera que civis ucranianos sofram e que a Ucrânia seja forçada a se render. Não foi bem assim que aconteceu. A reação ucraniana foi rápida e brutal. Dê uma olhada nesses alertas que os russos começaram a receber assim que a Ucrânia iniciou sua retaliação. Esse foi um dos maiores ataques aéreos que a Ucrânia realizou até agora nesta guerra. Incluiu drones e mísseis. A Ucrânia até enviou alguns drones para cumprimentar Putin em Moscou. O objetivo disso era simples: deixar Putin saber que ele não pode atacar cidades ucranianas impunemente. E o resultado de tudo isso? Puro caos em toda a Rússia. Centenas de milhares de russos ainda não se recuperaram do ataque. Eles ainda estão sem energia enquanto estou gravando isso na tarde de domingo. Então vamos analisar exatamente como a Ucrânia fez isso, começando pelo ataque deles a um depósito de munições na Crimeia. Aqui está o que aconteceu depois. Pá. Ебана. Isso foi impressionante, mas o pânico começou quando a Ucrânia atacou usinas de energia em grandes cidades russas. Foi exatamente o que Zelensky prometeu há 2 meses. Se a Rússia atacar usinas de energia ucranianas, a Ucrânia vai revidar na mesma moeda. Bem, você pode chamar Zelensky de carteiro porque ele cumpriu essa promessa. Voronezh foi a primeira cidade russa sem energia. O próximo vídeo mostra por que os russos estão irritados com Putin. Eles não dormem o suficiente devido a uma invasão iniciada por ele, sentado no Kremlin. No próximo vídeo, alguns russos assistiram ao ataque ao vivo e reagiram assim. Acredito que foram 4 ataques. Ouvi 3, mas dizem que foram 4. Agora, o ataque de drone ucraniano destruiu a maior usina termoelétrica da cidade, que se chamava Usina Termoelétrica 1. Isso foi geolocalizado e verificado por vídeos e fotos que estavam saindo da região. O resultado do ataque foram quedas de energia em várias áreas diferentes da cidade. O pior é que o ataque ucraniano continua 12 horas após o início. Só ouça o que os russos estão escutando ao acordar em suas casas.
Por isso, alguns russos estão irritados, como dizem no chat do Telegram Like the City. O estrondo continua em várias áreas da cidade. Muitas pessoas relatam que suas janelas tremem. Seus alarmes de carro disparam. Apenas mantenha a calma e não chegue perto de uma janela. Bem, a isso alguém respondeu: impossível manter a calma. Agarrei meu filho pelo pescoço e o arrastei do corredor até a cozinha. Ainda trememos agora. Claramente, os russos não estavam lidando bem com isso. Na verdade, isso foi apenas um aperitivo do que a Rússia enfrentaria durante toda a noite. A próxima região que a Ucrânia atingiu foi Belgorod, e desta vez a Ucrânia usou um míssil. Veja, os danos causados por mísseis são muito mais permanentes em comparação com drones. Mais de 20 mil moradores da cidade e região ficaram sem eletricidade. Segundo canais russos no Telegram, isso equivale a contas pró-Rússia. A cidade foi atacada por vários sistemas de foguetes, como o Neptune. O mais curioso de tudo isso é que, enquanto os canais russos no Telegram estão admitindo que mísseis ucranianos estão destruindo a usina de energia, o governador da região está dizendo que não. Derrubamos todos os mísseis e drones. Os danos são apenas dos destroços caindo. Isso é uma tendência tão comum que estou ficando sem piadas por aqui. Então, aqui estão os danos de que ele estava falando. Foi assim que a cidade ficou, depois dos ataques ucranianos à usina de energia. E os russos na cidade mal conseguiram dormir porque drones ucranianos estavam simplesmente sobrevoando o céu sem qualquer resistência. Até ex-generais, generais russos, estavam relatando esse apagão. O ataque com mísseis de ontem à noite causou grandes danos aos sistemas de energia e aquecimento na região. Nossos engenheiros de energia trabalham duro para reparar os danos. Já se passaram quase 12 horas desde a mensagem e a energia na cidade ainda não voltou. Vamos explicar por que russos levam mais tempo que ucranianos para consertar usinas de energia. Antes disso, vamos citar as outras cidades atingidas pela Ucrânia ontem à noite, na região de Harm, Rússia. Moradores desta cidade relataram uma queda de energia enquanto estou gravando isso. Então, literalmente, há poucos minutos. E é assim que a cidade estava. Além disso, Togoran, na Rússia, também relatou queda de energia, pois não conseguiram ocultar os danos. Na manhã seguinte, a usina ainda queimava. Veja as consequências. Durante todo esse tempo, cidades russas tentam parar drones ucranianos. Com a manhã, a energia ucraniana voltava em algumas cidades. Recebemos este vídeo hoje cedo, mostrando prédios residenciais na Ucrânia recuperando energia 18 horas após o apagão. Agora, é claro, isso não significa que toda a energia foi restaurada no país, mas significa que o fornecimento de energia na Ucrânia está se estabilizando. Acho que é uma ótima chance de explicar como os ucranianos se prepararam para este inverno. Porque quedas de energia são algo que a Rússia vem tentando impor à Ucrânia nos últimos 3 anos. Essa sempre foi a estratégia russa no inverno, mas este ano os ucranianos estavam mais preparados. A Ucrânia adota nova estratégia para manter as luzes acesas. Uma delas é uma grande rede de baterias dos Estados Unidos da América armazenada em local ultra secreto. Essas baterias têm 200 megawatts de capacidade, suficientes para alimentar cerca de 60 mil casas por 2 horas. Esse é o tamanho de Washington. Distrito de Colômbia 2 horas realmente não parecem muito. Isso dá aos engenheiros ucranianos tempo para restabelecer o serviço e evitar apagão prolongado, principalmente nos invernos rigorosos. Também há uma parte triste nessa história. À medida que os ucranianos dominam o combate às táticas russas de inverno, a Rússia abandonou qualquer pretensão de ser um país civilizado. Agora atacam prédios residenciais no centro da cidade para aumentar a pressão sobre os civis ucranianos. Para que a Ucrânia se renda. Filmagem chocante de um prédio de vários andares atacado pela Rússia há 2 dias em Dnipro.
As pessoas ficaram presas nos andares superiores porque a destruição foi tão grande que tudo ficou bloqueado e elas não conseguiam sair. Ao chegarem, os socorristas começaram a resgatar pessoas dos escombros. Eles encontraram 2 crianças, de 2 e 13 anos presas sob os escombros. Infelizmente, isso não é novidade. A Rússia tem mirado em crianças nos últimos anos. Até russos dentro da Rússia questionam por que Putin está fazendo isso. Eles questionam se os russos são mesmo os vilões nesta guerra, e isso ocorre na televisão do Kremlin. Veja só. Eu nasci em Donbass, nós temos isso. Eu nasci em Donbass. Fomos criados com as histórias dos pioneiros heróicos e da Jovem Guarda, porque tudo isso aconteceu Lá. na infância. Ouvi falar de Zina, Portnova Zoya. Kozmodemianskaya e outros. Quando me contaram como os fascistas mataram nossas heroínas, Zina Portnova e Zoya Kozmodemianskaya, fiquei profundamente abalado. Eu ainda me lembro disso. No Donbass. Era sobre o tratamento desumano dado a adolescentes e crianças, mesmo com seus atos heróicos. Independentemente de seus atos. Você está comparando pioneiros heróicos com incendiários que colocam fogo em armários de relés? Para os fascistas, os pioneiros também eram vistos como terroristas e sabotadores, por isso foram executados. Alexei Genadievich. Você comparou o Estado russo ao fascista? Ouvi certo? Foi você que fez essa comparação? E eu repito mais uma vez, estou falando das minhas experiências. Ivan. Eu sentia pena deles. Eu não entendia como as pessoas podiam ser tão cruéis com as crianças. Isso não está certo de jeito nenhum. E agora nosso país, nossa pátria, protegida por Deus, está sugerindo colocar crianças de 14 anos na prisão para o resto da vida. Histórias assim são horríveis. O triste é que acontece tanto disso na Ucrânia que não consigo mostrar tudo. Aqui no YouTube, como criador independente, nós não temos os mesmos privilégios que os canais de notícias tradicionais têm no YouTube. Se exibirmos algo muito explícito, o YouTube pode restringir ou apagar nosso vídeo. Apesar disso, tentamos cobrir o máximo possível. Ainda é frustrante ver que a grande mídia, com mais privilégios que nós no YouTube, se recusa a cobrir os crimes de guerra cometidos pela Rússia. Talvez estejam com medo ou só não tenham interesse, por isso criamos o Business Basics. É a nossa própria plataforma, onde oferecemos cobertura de notícias que a mídia tradicional ou se recusa a cobrir ou não tem interesse em cobrir. O melhor é que não há restrições neste site, que construímos do zero. Diferente do YouTube, aqui não precisamos censurar explosões de drones ou comboios russos destruídos por ucranianos. E o melhor, não precisamos censurar nada. Porque os anunciantes não gostam. Não exibimos anúncios aqui. Mantemos o site com o apoio de vocês. Então, se você é alguém que se interessa por conteúdos como este, por favor, não deixe de conferir o Business Basics acessando basicsinsider.com. Você também pode usar o link na descrição ou escanear o código QR que está na sua tela. Ao se inscrever, você terá acesso a conteúdos que literalmente não podemos postar aqui no YouTube. E além disso, você estará apoiando o nosso canal e nosso trabalho de cobertura. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam, até o próximo vídeo.